é cíclica, né? Então você tem momentos que você está mais focado, menos focado, acontece alguma coisa. Por exemplo, você tem um filho recém-nascido, você já começa a dormir mal, se um concurso abre. Quando o meu concurso de fiscal abriu, a minha filha era para nascer depois da prova. A previsão dela nascer e estava tudo organizado, né? Eu falei, pô, vai dar certinho. Eu fiz a prova, 2 semanas depois ela ia nascer. Eu falei, cara, mas olha, parece que Deus pôs a mão. Só que eu esqueci de combinar com a minha filha, que ela antecipou um mês. Ela antecipou um pouco mais de um mês. E ela nem é acelerada igual ela o pai. nem é. Aí ela nasceu de 8 meses e aí ela nasceu... ela nasceu de 34 semanas. Então ela nasceu prematura. E ela nasceu antes da prova. E aí complicou toda a minha vida, porque aí a gente não conseguia dormir, ela chorava a noite inteira, imagina. Isso realmente complica. Na véspera da prova. E eu falei, cara, agora eu não sei o que eu faço. E aí eu tentando estudar 1 semana desse jeito, falei, não sei o que eu faço, sinceramente, com a minha filha daqui, eu não consigo estudar. Eu cheguei pra minha esposa e falei, ó, concurso é daqui, faltavam uns 20 e poucos dias do concurso. Com ela que eu definitivamente não consigo estudar. Ela chora, eu não tô dormindo. E para acabar eu estudava no tablet, eu levei para filmar o parto. E eu deixei o tablet cair, que ele escorregou e trincou a tela. Então, assim, ela já chegou tumultuando forte o meu estudo. E eu falei, cara, tá me testando. E aí eu conversei com a minha esposa, ela foi para casa da minha sogra. E ela ficou na casa da minha sogra e eu em casa, só que aí todo mundo criticando geral, né? As pessoas julgam absurdo, bastante, né? Primeiro filho, né? E você... e eu já era concursado. Então, tipo assim, você já é concursado, você não precisa disso, deixar sua filha lá. E aí todo mundo batendo em geral, assim, pesar. Minha sogra, né, não vai estar assistindo, mas ela falava assim, todo mundo perguntava, cadê o Matheus e tal? E eles iam visitar minha filha lá, né? Ela falava, diz que tá estudando. Né? Eu acho que ele só tá dormindo lá, porque aqui a gente não tá e ele tá dormindo lá. E aí fiquei na preparação final e aí fiz a prova. Aí no dia que eu fiz a prova, eu acabei a prova, busquei minha filha, minha esposa, a gente voltou para casa e tal. E aí, sei lá, 1 mês depois saiu o resultado, aí eu passei em primeiro lugar. E aí todo mundo que tava criticando antes, aí tipo, nossa, primeiro lugar, hein? Não Acho sei. que você tava estudando, sim. Diz que tava, né? Tava. Mas, tipo assim, dependendo da pessoa, ali eu tinha uma oportunidade para desistir sem me sentir culpado. Exato. Porque se eu desisto e falo, ó, não vai dar porque minha filha nasceu, ela antecipou e eu não tô conseguindo estudar, ninguém ia me julgar. Ia falar, não, tá tudo bem, mas era um sonho meu passar. Exato. Então a pessoa tem que proteger o sonho dela. E não, assim, às vezes você tem que ser quase que... não sei, você tem que contrariar o que todo mundo tá esperando de você e fazer o que você tem que fazer. Abrir mão, por exemplo, de casamento. O Rafael foi para São Paulo, casamento de prima minha, que ele foi com a minha família. Várias oportunidades. No meu caso, tinha os 2 já, né? Então, algumas situações chegava final de ano. A família ia para o rancho. Vamos passar os dias no rancho. Eu ia. E levava os cadernos. E levava o meu material. Eu ficava estudando. Então, de repente, no meio do dia, eu ia lá... Debaixo de uma árvore lá? Não, eu ficava um pouco com eles, voltava e estudando. No quarto mesmo? Às vezes na varanda mesmo. Eu era de ficar encostado em árvore lá. Às vezes sentava do lado da árvore. Eu sentava numa varanda, encostava num canto. Porque depois, Matheus, eu desenvolvi aquela coisa da concentração. Isso é muito legal. É uma coisa que aí onde eu estivesse, eu conseguia concentrar ali. Que é o que eu comento, porque normalmente a pessoa vê, claro, eu imagino que na sua família, como você estudava lá, vai no rancho e tal, por mais que eles julgassem, menosprezassem de alguma forma, lá no fundo a pessoa olha e fala, nossa, mas ela tá fazendo por merecer, né? Ela tá se esforçando de verdade e tal. Então chega uma hora que eles começam a falar, não desistiu até hoje e tal, pode ser que consiga e tal. Mas tem um preço que a gente paga para ser aprovado que quase ninguém, só quem passou, que vai entender. Porque tem coisas desse tipo carregar uma mala de livro, ou, por exemplo, meu tablet, que era o tablet que eu estava estudando, ele estilhaçou, e você entrar em desespero e falar, como é que eu vou estudar agora com esse negócio? Então tem algumas coisas que não são, não tem como a gente antecipar. No caso dela, mais grave ainda, né? Que a Lorena passou um perrengue, faltava quase 2 meses para a prova, né? Não tinha 2 meses. 1 mês. 1 mês antes da prova. Conta você que é a sua história. Minha filha operou do coração com 1 mês faltando. Ela operou dia 26. Maria tinha 8? 9. 9. Não, 9. 9. Ela tinha 9 anos.
Fez uma cirurgia no coração. Nossa, gente, isso é o impacto pessoal. Faltando um mês para a muito prova. grande. Era um mês mesmo. Se ela desiste, quem vai julgar? Ninguém, porque fala, Não, pelo não julga. E pelo contrário, aí olha, e as pessoas veem que qualquer problema que acontece com o filho, por exemplo, as pessoas falam também, ela tá ela só pensa nisso, só pensa em concurso. Te culpa ainda, te culpa por um exato, problema que às vezes assim, qualquer coisinha, qualquer E probleminha. mas eu me culpei assim, no sentido assim, perguntei pro médico, né? Falei, pode esperar o final do ano? Porque tinha acabado de voltar às aulas, ela também estava muito feliz de ter voltado por causa da pandemia, né? Enfim. Aí eu falei, dá para esperar até dezembro? Porque eu falei, passa a prova, né? Pelo menos eu faço essa prova. Ele falou assim, ó, não é urgente, mas eu não esperaria. Eu falei assim, nossa, uai, isso não. É urgente. na mesma. Aí eu falei assim pro meu marido, falei, ó, vamos dar entrada nos papéis. Eu não vou carregar essa culpa. Se já pensou, eu falo, vou marcar isso para dezembro. Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa. Eu falei, não vou carregar. Eu falei, ó, entrego na mão de Deus. Vamos dar entrada nos papéis. Nossa, e vai dar tudo o que tiver que ser, vai ser. Vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. Foi assim, a gente deu entrada, Unimed, 10 dias depois, a cirurgia estava marcada. Porque eu não imaginei que fosse tão rápido, né? Porque só vou dar entrada, mas vai ser depois. Não vai ser depois, mas eu imaginei assim, que fosse... Vai preparar. Cheguei a imaginar de ser no dia. Tipo assim, eu estar em Ribeirão, porque ela fez a cirurgia em Ribeirão. Falei, já pensou, às vezes casa, de eu estar lá. Vai ser Jesus, não tem como fazer prova. Não, mas na minha cabeça eu comprei um tablet achando que eu ia estudar no hospital. Eu acho que eu fiquei tão lesada com a notícia, te né? tira do chão. Eu falei assim, não, completo. vou estudar no hospital, levei tudo. Imagina, fiquei 10 dias sem pôr a mão em nada, né? E fui, e deu certo, fez a cirurgia, depois eu corri atrás, né? Estudei muito em casa, com ela ali recuperando, foi um rolê. Teve outras coisas emocionais ali dentro dessa história que eu não falo e tudo, mas... E deu certo, consegui. Então, eu falo que as coisas, elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Tem que acontecer. E eu falo, quando eu falo que eu me culpei, é isso, né? Eu falo assim, não que eu me culpei, porque eu acabei tomando a decisão certa. Mas eu pensei nisso. Falei, poxa, pensou, eu marco isso para depois e... Gente, Deus me livre, mãe, né? é só culpa, né? Eu falo que é só culpa. É só culpa, né? A gente só pensa nisso. É né? só culpa e grito. Mas, no caso de algumas é só culpa. No meu é grito. Mas é engraçado. Eu tenho um poder, assim, que eu... mesmo com toda a culpa, às vezes, assim, eu sinto... Mas eu consigo ver, falar, não. Olhar de fora e falar... Eu consigo ser racional. Eu olho e falo assim, não. Se não tivesse sido esse problema que aconteceu, teria sido outro bem diferente, talvez muito mais sério. Então, eu consigo ser racional, assim. É lógico que muitas vezes você está fora, que nem eu ia prestar concurso. A Flávia era pequenininha. Quando eu comecei a prestar concurso, ela tinha 2 anos, né? 1, 2 anos. Então, eu passava o final de semana fora. A prova, por exemplo, de Minas, a segunda fase, e do Ministério Público Federal, são 4 dias de prova. Então, que você chega antes, você fica 5 dias fora. Então, ela era muito pequena ainda, né? Eu ficava aquele período ali, assim... E, assim, você não ter a certeza se você vai passar... Porque isso que é o pior. É, pode ser que seja em vão. Certo, porque eu tinha isso, eu falava assim, gente, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. Então, e o peso é maior. O peso é maior. E aí, e nisso eu tinha aquela preocupação, inclusive, que eu falava, bom, eu posso não passar. Mas eu estou preparando também para ter, se acontecer, eu ter uma advocacia melhor para trabalhar, tudo mais. Total, mas isso daí não significa que você também vai conseguir advogar ali na hora, claro, né? E até o momento que você vai parar, você fala, olha, não sei se eu vou parar. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.